Boa tarde. Falei para vocês que eu ia fazer uma mesclagem das aulas, né? Para não prejudicar quem já finalizou e ter que refazer novamente. E para não prejudicar vocês em uma matéria nova, na qual a gente vai ter bastante cálculo e eu acredito que vai ser meio difícil da gente trabalhar com os cálculos em sistema online. Então, como eu falei que cada dia eu ia dar uma aula diferente, hoje a gente vai falar sobre liderança. Acho que vai ser muito importante para vocês, principalmente para quem quer aí uma carreira promissora e quer ser líder de um grupo, quer ser líder de uma equipe. Nós sabemos que não é uma função muito fácil. É difícil da gente ser gestor de pessoas, porque é difícil trabalhar com pessoas, cada um tem uma mente, cada um tem uma forma de raciocínio, mas vamos trabalhar um pouquinho sobre liderança, e em cima disso vocês podem começar a aprender um pouco sobre liderar, o que é liderar. Liderar é a influência que algumas pessoas exercem sobre o ensinamento e o comportamento de outras pessoas. As pessoas que exercem influência sobre outras são chamadas de líder. Então, quem é a pessoa líder? A pessoa líder é aquela que tem um teor de convencimento, que consegue exercer uma influência sobre as demais pessoas. A liderança, ou a função de comando, é uma das funções básicas do supervisor de construção civil, por exemplo. Nessa função, a comunicação tem um papel importante. O supervisor precisa saber comunicar com seus subordinados. Por que aqui eu dei exemplo de uma construção civil? Imagine se eu tenho que construir um prédio e eu não tenho um líder que possa passar, que possa comunicar com os seus subordinados o que tem que fazer, como tem que fazer, o que vai primeiro, quem que chega até aonde. É um exemplo de liderança que eu dou, mas eu posso pensar como liderança de uma equipe, por exemplo, de vendas, uma equipe de produção. Se eu sou um pouco contra ter líder, porque eu acredito que se todo mundo tem o seu salário garantido no final do mês, obviamente essa pessoa tem mais do que obrigação de que cumprir com o seu trabalho. Mas se a empresa não tiver uma pessoa que subordina as demais, as coisas ficam como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não tem alguém que pegue no pé dessas pessoas para que realmente as coisas possam acontecer. Ele precisa influenciar positivamente os subordinados para que eles possam atingir os objetivos estabelecidos pela empresa. Então, de alguma forma, a pessoa que é líder, ela precisa sempre estar bem-humorada, sempre estar motivada, para que ela possa, de uma forma positiva, atingir os objetivos da empresa. Ela não consegue fazer isso sozinha, isso é impossível. Ela precisa trazer os subordinados para ela, para que realmente a empresa consiga chegar aí no seu principal objetivo. Antes, acreditava-se que um líder nascia feito e com certas qualidades como inteligência, autoconfiança, criatividade, influência, etc. Pensava-se que essas qualidades bastavam para um líder conduzir seus subordinados a realizarem a realização eficiente de um trabalho. Então, antigamente, como que era visto os líderes? Era visto como uma pessoa que nascia com boas qualidades. Pessoas que eram inteligentes, pessoas que podiam confiar, pessoas que eram criativas ou que de alguma forma tivesse alguma influência dentro da empresa. Então, se eu tivesse todas essas qualidades, duas dessas qualidades, ou apenas uma qualidade,
acredito que a confiança seria uma das qualidades mais importantes, a empresa já acharia que eu teria um perfil para liderar um determinado grupo de pessoas. Conduzir os seus subordinados para que o trabalho seja eficiente requer uma motivação que de repente eu não tenho naquele dia, mas os meus subordinados, eles dependem que eu esteja bem, depende que eu motivem-os para que realmente possa chegar onde a empresa necessita. Hoje, saber-se que não é bem assim, né? Não bastam apenas qualidades de líder. É preciso que essas qualidades estejam em harmonia com objetivos e expectativas do grupo que ele lidera. Já ouvi muitos comentários de empresa que elas não... como que eu posso dizer a palavra? Não treinam os líderes. Simplesmente eles colocam o líder naquele lugar. E a pessoa nem sabe o que é liderança. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: dê poder a uma pessoa que você vai conhecer quem ela é. Por quê? Porque quando ela está lá no mesmo patamar que a gente, então ela responde da mesma forma que nós respondemos. Ou dê uma prancheta para uma pessoa que você vai conhecer quem ela é. Mas pede para essa pessoa fazer algo importante dentro da empresa, que ela já vai se achar como alguém um pouco superior que os demais. Então, a empresa ela precisa de alguma forma dar um treinamento para o líder, para que ele possa não ser o que nós vamos falar daqui a pouquinho, o autocrático ou o liberal, né? O líder mais perfeito que uma empresa pode ter é o democrático, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho com eles. As qualidades que nós falamos, elas precisam estar na mesma sintonia com o grupo que ele vai liderar. Não adianta nada eu como líder, querer acontecer se o meu grupo não está em sintonia com aquilo que a empresa está pedindo. Ou vice-versa. Não adianta o grupo todo estar em sintonia e eu estar fora daquilo que realmente é o que a empresa necessita. Caso contrário, o esforço será bem maior para conseguir do grupo a eficiência que se deseja. Se eu não trouxer esse grupo para mim, se eu não ficar amiga desse grupo, vai ser difícil eu chegar à mesma sintonia, ao mesmo tom de voz, para todo mundo cantar a mesma música, se eu não tiver essa equipe comigo. É muito mais fácil, na minha opinião, eu perder um líder do que eu perder uma equipe inteira. Então, o primeiro esforço que eu preciso fazer é fazer com que o grupo possa acreditar na minha liderança. E em cima disso, eu trago esse grupo, essa equipe para mim, e aí com certeza eu vou conseguir aí chegar na eficiência ou até na eficácia um pouco mais além do que eu desejo ou do que se passa da expectativa da empresa. E aí então a gente consegue entender que existem vários tipos de líder. Aqui, por enquanto, nós vamos falar de 3, mas houve-se rumores de que existe um 4º tipo de líder. Então, os tradicionais que as pessoas conhecem, que as pessoas falam, eles distinguem-se em o autocrático. Não sei se vocês já ouviram falar sobre líder autocrático. O líder democrático e o líder liberal. E aí vocês devem estar se perguntando, né? O que é esses 3 tipos de líder? Quem é o autocrático? Quem é o democrático? Quem é o liberal? Então, no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de liderança.